Professor Celso, quando o assunto é crédito de carbono, o Brasil ainda tem um longo caminho a seguir, né? Um longo caminho é um novo caminho, né? Tem regras a seguir. Embora o agricultor brasileiro já esteja praticando muito das regras que precisa para você fazer o crédito de carbono, né? A área permanente de preservação, né? Plantio direto. Então, várias coisas que você vai utilizar no manejo para poder ter esse crédito de carbono. Mas o agricultor está na linha, está no caminho certo. É isso aí. E nós vamos mostrar agora o exemplo da família Portes de Cascavel, que tem um investimento já consolidado no mercado de crédito de carbono. Confira. Quantas histórias o solo é capaz de guardar? O dessa propriedade, por exemplo, que fica em Cascavel e serve de base para a produção de grãos, sustenta memórias da família Portes há 55 anos, quando seu Luiz iniciou o plantio das lavouras. O filho, Marco, deu sequência ao trabalho, sempre prezando pela eficiência produtiva dos cultivos. O foco é que a gente consiga fazer a melhor cultura com o menor custo e entregando a melhor qualidade. Essa é a ideia inicial do nosso trabalho aqui desde os últimos 4 anos que eu estive aqui, mas o meu pai iniciou essa fazenda em 68, então ele tem uma vasta gama de informação que ele me auxilia muito, principalmente no campo. Dando continuidade às boas práticas implantadas pelo pai, o Marco percebeu que a propriedade dava exemplo de sustentabilidade e, por isso, decidiu se integrar ao mercado de créditos de carbono. O crédito, na verdade, todo produtor pode ter, pode fazer. Ele não interfere, na verdade, no seu manejo. É uma base de você gerenciar o manejo, informar ele, e isso vai te dar uma resposta de como é que está o teu balanço de carbono entre o que você emitiu e entre o que você reteve. Isso, no final das contas, vai te dar a quantidade de créditos possíveis de serem comercializados. Então, isso, hoje, a gente tinha até então 4 linhas na nossa gestão, na fazenda, como de receita. Então, nós tínhamos a soja, o milho, a aveia e os resíduos. E hoje a gente tem uma 5ª linha que está dentro do nosso financeiro, que vem proveniente do crédito de carbono, que nos auxilia a ser mais sustentável, a poder investir de forma circular em novas atividades verdes que vão gerar novos créditos de carbono. Então é um círculo virtuoso que acaba gerando dentro da fazenda. Hoje vocês contemplam 12 dos 17 pilares que são estipulados aí, né, para ter uma agricultura mais verde, sustentável e que fazem parte aí das condições dentro do mercado do crédito de carbono, né? Na verdade, esses são as 17 ODS, né, que foram regulamentados, que foram criados pela ONU por um desenvolvimento sustentável. E desses 17, com as práticas, com essa questão do carbono, nós recebemos já uma certificação dos 12. Então isso faz parte podemos buscar ou vamos buscar os outros, mas hoje já temos essas 12 certificações dessas 12 ODS. Entre as práticas adotadas na propriedade estão a sensorização do solo e o controle sobre as aplicações de insumos na lavoura. Nós fazemos a sensorização do solo em todo o início de produção, então em geral são 2, a gente faz início da soja, término da soja, que já vira o início da próxima safra, seria ou milho safrinha ou aveia branca para consumo humano. Com essa sensorização nós tomamos esses dados e a gente começa a formar uma gama de informações, uma gama de detalhes para a gente poder tomar a decisão de como o manejo vai ser realizado. Também nós temos um voo de asa, de drone, que faz a nossa avaliação das pragas existentes, né? Isso me ajuda muito na tomar a decisão de quando entrar em campo e se a gente entra em campo só num sistema de bico a bico, mais localizado ou de área total, dependendo da questão, né? Se é um fungicida, se é um inseticida, né? Se é um foliar. Então a gente utiliza essa tecnologia para nos auxiliar a ser mais efetivo no campo. Outro conceito valorizado na produção é o da agricultura regenerativa, que inclui técnicas utilizadas há anos pelos produtores brasileiros. O produtor hoje o agro tem que se comunicar melhor. Hoje a agricultura regenerativa não é um termo atual, talvez foi redesenhado,
Mas hoje, exemplo, talvez um dos grandes exemplos da agricultura regenerativa é o plantio direto, que já existem aí há 30, 40 anos. E hoje, pelo menos na nossa região, poucos não fazem hoje o plantio direto. Outros itens como, por exemplo, os biológicos que estão vindo, né, tanto para tratamento de solo como para percevejo, lagarta, tem uma vasta gama de produtos biológicos que hoje trabalham em simbiose com o nosso ambiente. É um outro item que nos ajuda a trabalhar no regenerativo. Questão da substituição ou trabalhar na adubação híbrida, parte no adubo químico, parte no adubo orgânico, como a cama de aviária. Então, essas são práticas que nos ajudam a ser o regenerativo atual, ou criar o novo regenerativo. Né? Claro, na base do que vem nos últimos anos, né? Placa solar é uma forma de você contribuir para que a regeneração do sistema funcione. Rotatividade de culturas, né? Milho ou consórcio, né? entre uma braquiária e um milho, ou seja, existe já uma gama que é vastamente aplicada e é regenerativo. Né? Hoje basta a gente aplicar e colher esses frutos. Né? A renovação dos maquinários também. Perfeito. Novas máquinas trazem novos equipamentos, novos motores que tendem ou eles têm que atender novas regulamentações. Exemplo, uma caminhonete dos anos 80, 90 tinha um nível de emissão. Hoje nós trabalhamos com nível de emissão Euro 6, que é um nível baixíssimo de emissão comparado com o que a gente tinha antes. As novas máquinas, colheitadeiras, os tratores, todos trabalhando com Mars 1, indo para Mars 2, ou seja, são novas regulamentações que o mundo já entende que essa regulamentação ela é benéfica ao meio ambiente, sem abrir mão da produção, o que é importante. O resultado de todo esse trabalho já rendeu frutos. Os créditos de carbono foram comercializados por meio de parcerias com empresas do Brasil e da Europa. E aí, o que já aconteceu na prática, Marco, para quem está em casa acompanhar? Vocês já tiveram, então, esse recebimento em valor real do crédito de carbono? Perfeito. A gente já fez, a primeira negociação foi realizada no começo desse ano, maio mais ou menos. Na verdade, eu só recebo o resultado, a negociação é feita pelo parceiro, né? Foi negociado, esses créditos foram comercializados com a Europa, com fundos europeus, né? Porque, de novo, por que na Europa? Na Europa já existe essa regulamentação. Então hoje lá você sabe o quanto que você tem, que você emite, uma empresa emite, quanto que ela tem que fazer a descarbonização, né, ou a compensação. Então lá já existe esse mercado de crédito de carbono, que creio eu, no Brasil deve acontecer logo, porque hoje essa regulamentação já foi aprovada e está para sanção. Então existe aí um potencial disso acontecer aqui. E realmente sim, eu já recebi os créditos relativos à safra soja 23-24, desculpa, e da minha safrinha que foi 30% milho e 70% aveia. Então esses dois a gente já recebeu e é dinheiro de verdade, é depósito na sua conta, que virou investimento, virou placa solar, né? Virou pagamento de um equipamento, ou seja, isso aqui é mais uma ferramenta que o produtor tem para poder rentabilizar e ter uma sustentabilidade financeira da sua lavoura. Para a família Portes, o caminho é de oportunidades. Essa conquista foi apenas um primeiro passo, que deve ser seguido por muitos agricultores Brasil afora. Hoje o Brasil tem um grande potencial de ser o maior gerador dessa nova economia que a gente está chamando de bioeconomia, que é o crédito de carbono, de manejos sustentáveis. E isso vai ajudar a gente a ser remunerado pelo que hoje o produtor já faz. Hoje nós temos, no nosso caso no Paraná, 20% nós temos que ter de APP. Mas hoje nós não somos remunerados pela APP, nós somos remunerados pela lavoura, né? E essa é uma forma de quem preservar e quem preservar mais vai receber mais. Essa é a conexão entre o que o produtor pode contribuir para que o mundo hoje ele deseja a descarbonização. Só que hoje o Brasil, que possui uma terra desse tamanho, possui um potencial desse tamanho, possa contribuir. Então, para quem quer começar,
a entender um pouco mais sobre esse segmento do crédito de carbono, qual é o seu recado e quais são aí os conselhos que você deixa para quem quer já passar por esse suporte aí de uma empresa que seja então certificada, qual é o seu conselho? Não, o agricultor, eu entendo que o agricultor ele tem muito o conceito do crer para ver. Hoje já está em franca expansão a questão do crédito de carbono, né? Saiu de uma área pequena de piloto, a qual eu participei, para algo como 60 mil hectares sensorizados para isso, né? Isso são dados da empresa que me fornece, que creio que deve iniciar, nem que faça uma área teste, né? Pegue um pequeno, tem que ser pelo CAR, né? Mas pegue o seu CAR menor e faça um teste. O valor de investimento não é muito grande e conforme vai se criando um volume de produtores que estão já utilizando o crédito de carbono, vai se popularizando. Creio eu que num futuro próximo, como hoje o produtor fala, você já fez o seu ITR, por exemplo, daqui a pouco você vai estar conversando nas rodas, você já fez o seu crédito de carbono, sabe? Eu acho que vai ter essa popularização, vai criar vai ter robustez a solução. Creio que tem que começar a utilizar isso a seu favor, porque realmente é uma sustentabilidade financeira para dentro da fazenda.